Olá, meus queridos amigos concurseiros. Sejam todos muito bem-vindos a esse curso intensivo, preparatório para o cargo de técnico do TJ Paraná. Sou o professor Marcelo Lebre, leciono algumas disciplinas aqui no Aprova Concurso e vou acompanhar vocês numa matéria em específico que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero que todos se sintam em casa aqui no Aprova e saiam daqui devidamente preparados para a aprovação nesse concurso público. Antes mesmo de começar a nossa aula sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, queria trocar algumas ideias com todos os colegas sobre o concurso em si, sobre o cargo em específico de técnico do TJ. Vale lembrar que agora, no dia 11 de julho de 2013, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fez questão de publicar esse edital, abrindo o concurso para o cargo de técnico do TJ do Paraná. É um cargo interessante, a atividade em si é bastante bacana, a remuneração também é bacana, o edital prevê um salário um pouco maior de R$5.000, o que também é um atrativo, mas me parece que o principal atrativo é o número de vagas. O número de vagas que foi previsto para esse concurso em específico de 2013 é bastante grande, são 160 vagas, olha só, um único concurso com abertura desse significativo número de vagas, 160 vagas, ou seja, a tua chance de aprovação é muito grande. Até porque a gente não sabe como é que vai ser a procura, mas uma coisa é certa, você que está aqui conosco no Aprova Concurso já está com um passo à frente de todos os demais candidatos. Nós vamos pegar firme em cada uma das matérias que estão previstas no nosso edital. E o número de matérias também não é muito grande. Quer ver? Vou fazer um checklist aqui rapidinho com os colegas. Nós temos, em primeiro lugar, língua portuguesa. Vão ter algumas questões sobre gramáticas, interpretação de texto, e todas essas temáticas serão devidamente abordadas ao longo do curso pelos professores da matéria. Além de língua portuguesa, matemática. Questões relacionadas, por exemplo, à operação com números inteiros, fracionáveis, decimais, conjuntos, funções, progressões aritméticas, coisas basilares, que eu tenho certeza que você vai pegar todas as dicas aqui do curso e vai se sair bem na prova. Além de português e matemática, nós temos também informática. Algumas noções basilares sobre informática, nada muito complexo, fácil de pegar. Além disso, nós vamos ter também algumas questões sobre conhecimentos gerais e atualidades. Conhecimentos gerais e atualidades sobre o quê? Sobre a vida econômica, política e cultural do Paraná, do Brasil e também em âmbito mundial. Claro, nada muito específico em âmbito mundial. As questões mais polêmicas que estão acontecendo, que são noticiadas diariamente na mídia. Coisa fácil, coisa simples. E uma última disciplina que daí sim é onde eu entro com noções gerais de direito. Você vai ter que ter algumas noções sobre a Constituição Federal, sobre a Constituição do Paraná e algumas leis em específico. E uma delas é a lei que eu vou acompanhar os colegas, que diz respeito exatamente ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então, meus amigos, o arcabouço de disciplinas não é grande. Claro que a prova vai acontecer dentro de breve, mas o tempo que você tem de preparação vai ser o suficiente para que você se sinta seguro para lograr êxito nesse concurso público. E dentro breve, dentro de alguns poucos meses, eu tenho certeza que os colegas vão mandar e-mail aqui pra gente, dizendo, olha, professor Lebre, eu fui aprovado no concurso e agora eu sou funcionário público, realizei meu sonho, tô aqui e é claro que você vai poder contar não só comigo, mas com toda a equipe de professores aqui do curso. Antes ainda de começar a nossa aula, eu quero te dar uma dica complementar. É uma dica interessante e importante de estudos. No site do Aprova Concurso, a gente disponibilizou todo um arcabouço de questões para que você possa treinar os seus conhecimentos. Então a dica é a seguinte, acompanhe todas as aulas, anote as dicas que os professores passarem, cada lei, cada artigo que for mencionado, é importante que o colega anote, corra atrás para estudar, para rever a matéria, mas também é extremamente importante que você treine os seus conteúdos realizando algumas questões. Então basta entrar no nosso site e você vai ter uma série de questõezinhas ali para treinar, ok? Então, a título de recepção, eu quero que você lembre da importância de acompanhar cada uma das aulas e é claro que qualquer dúvida que você tenha, toda a nossa equipe de professores vai estar à sua disposição, seja através do site, seja através do Facebook, tá bem? Meus amigos, agora vamos partir para a minha disciplina em específico. Como eu te disse, eu vou acompanhar vocês numa área específica de noções gerais do direito, que é sobre o tema Estatuto da Criança e Adolescente, o famoso
ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. É uma lei, Lei 8.069 de 90. É dela que a gente vai falar a partir de agora, Lei 8.069 de 90. Como eu te disse, é bastante importante que você acompanhe as nossas aulas com a legislação ao lado. No meu caso em específico, então, ao longo de todas as minhas aulas, eu peço para que o colega tenha junto com si a Lei 8.069 de 90. Professor, eu não tenho essa lei, onde que eu pego ela? Fácil. Basta digitar no próprio Google, pesquisa aberta, Estatuto da Criança e Adolescente, ou então você coloca lá Lei 8.069 de 90, que ela vai aparecer logo em cima. O primeiro argumento de pesquisa vai ser exatamente da Lei 8.069 de 90, e ao longo das nossas aulas acompanhe junto com a lei, porque isso vai te facilitar bastante em pegar quais são as dicas importantes sobre esse tema, ok? Vamos lá então falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, como eu te disse, Lei 8.069 de 90. Eu vou fazer uma estruturação, até para te facilitar, em tópicos. Primeiro tema, segundo tema, terceiro tema e assim por diante, tá bem? O primeiro tema que eu quero trabalhar, então, diz respeito a noções gerais sobre o Estatuto. Vamos lá? Coloca para mim assim, ó, item número 1, tópico número 1 do nosso roteirinho. Noções gerais sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. E aqui eu quero passar algumas dicas importantes para que você possa entender qual é a estrutura legislativa desse diploma em específico. Funciona mais ou menos assim. Nós podemos fazer uma divisão das pessoas em geral em dois grandes grupos. Aqueles que são maiores de 18 anos e aqueles que são menores de 18 anos. Para quem é maior de 18 anos, a princípio, eu não vou aplicar os ditames que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, então, ele é previsto a princípio apenas para aqueles que são menores de 18 anos, ou seja, para crianças e adolescentes. E aí vem uma primeira importante dica para passar para os colegas que se preparam para esse concurso de técnico do TJ do Paraná. Veja só, qual é a diferença entre criança e adolescente? O ECA faz essa distinção, e ele faz essa distinção logo no seu artigo 2º. Anota lá um primeiro artigo importante para você memorizar, para você fazer uma leitura, você que está acompanhando a nossa aula com a legislação ao lado. Artigo 2º da Lei 8.069 de 90, artigo 2º do ECA. É ele que faz essa distinção importante entre quem é criança e quem é adolescente. Funciona assim, grava comigo. Criança é aquele que tem até 12 anos incompletos. Até 12 anos incompletos entra na categoria de criança. Ou seja, o guri tem 11 anos, 11 meses e 29 dias. Ele ainda é criança. No dia seguinte fez aniversário, completou 12 anos, deixou de ser criança. A partir desse momento ele torna-se adolescente, pelo menos para fins da legislação pátria. Então, do 0 até os 12 anos incompletos é criança. Completou 12 anos, virou adolescente. E vai ser assim até os 18 anos incompletos. Adolescente, então, é aquele que tem entre 12 anos e 18 anos incompletos. Ou seja, o rapaz tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. É adolescente. No dia seguinte fez aniversário, completou 18 anos, deixou de ser adolescente e tornou-se o quê? Maior. Por exemplo, se eu, maior de idade, mato alguém, infrinjo uma norma penal, qual é a legislação que vai ser aplicada para mim? O ECA? Não. Já que eu sou maior de 18 anos, eu sou penalmente imputável, plenamente capaz de entender o que eu faço, para mim vai ser aplicado então o Código Penal. Agora, se o rapaz é menor de 18 anos, seja criança ou adolescente, eu não vou aplicar para ele o Código Penal, porque ele é penalmente inimputável, traduzindo, ele é incapaz de entender o que faz e de se comportar conforme aquele entendimento. Pelo menos é essa a visão que o nosso legislador tem. E como isso está previsto em lei, nos compete apenas adequar-se aos ditames legais. Então, o que eu quero que o colega grave neste momento é só isso. Criança é aquele que tem até 12 anos incompletos, completou 12 anos, vira adolescente e vai ficar sendo adolescente até os seus 18 anos incompletos. É para esses indivíduos que eu aplico o ECA, a princípio, apenas para eles. Porque completados os 18 anos, eu não aplico mais o ECA.
Aí eu passo a aplicar a legislação comum, Código Penal e os adjacentes, tá bem? Só que tem um porém. E isso pode ser uma pegadinha de prova. Por isso eu peço para que o colega faça uma observação. Quem gosta de anotar a aula, faz aí uma anotação no teu caderno. Cuidado, atenção! Este mesmo artigo 2º do ECA, que faz a distinção entre quem é criança e quem é adolescente, ele tem um parágrafo único. Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo único do ECA. Ele permite excepcionalmente a aplicação do ECA para alguém que tem mais de 18 anos. Repito a informação então, cuidado, atenção, foco nisso porque pode ser a pegadinha da tua prova. A princípio, eu só posso aplicar o ECA para quem é menor de 18 anos, para crianças e adolescentes. Mas, excepcionalmente, o legislador permite a aplicação do ECA para alguém que tem mais de 18 anos. Porém, nunca para alguém que tem mais de 21 anos. Resumindo, olha a informação, veja se você pegou cada um dos detalhes. A princípio, o ECA é só para menores, crianças e adolescentes. Excepcionalmente, eu posso aplicar o ECA para quem tem entre 18 e 21 anos, mas somente nos casos em que a lei expressamente autoriza, entre 18 e 21 anos. Porém, nunca eu vou aplicar os ditames do ECA para alguém que tem mais de 21 anos. Completou 21 anos, não se fala mais na aplicação dos ditames preventivos que estão previstos dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Quem diz isso, então, é o artigo 2º, parágrafo único do próprio ECA. Atenção, hein, meus queridos amigos, cuidado com esse tópico, porque é muito recorrente em provas de concursos públicos. Veja só, no nosso concurso em específico para técnico do TJ do Paraná, não existe uma banca examinadora de âmbito nacional tutelando esse concurso. Quem vai ser o responsável por esse concurso é o próprio TJ do Paraná. Haverá uma comissão específica formada para a elaboração dessa prova. Então não é uma banca de âmbito nacional, como é o CESP, como é o FCC, como é a FGV. Então, a forma de pergunta, ela pode ser variada, mas uma coisa é certa. Esse tipo de questão que a gente acabou de falar é a típica pergunta que é realizada nessa espécie de concurso. Por isso, foco, presta atenção em cada uma das dicas, cada uma das atenções que eu pedi para você ao longo das nossas aulas, ok? Então, a primeira dica dada é essa, a distinção entre criança e adolescente, e lembrar que o ECA, a princípio, só se aplica para eles, excepcionalmente para maiores. Para quem? Para quem tem entre 18 e 21, porém nunca para alguém que tem mais de 21. Fechou? Pegou a dica? Segunda dica, mas ainda falando de noções gerais. Ainda estou naquele tópico 1, falando de noções gerais. A primeira dica foi fazer a distinção entre criança e adolescente, e a segunda dica é mais importante ainda. Eu te digo com toda a sinceridade que a chance de vir uma pergunta na nossa prova sobre esse tema que eu vou trabalhar agora com vocês é enorme. É um dos temas mais importantes do ECA e ele é bastante recorrente nas provas de concurso. Eu quero falar da doutrina que baliza o tema. Nós vamos falar agora, então, da doutrina da proteção integral. Anota lá que isso é bastante importante. Doutrina da proteção integral. Como eu disse, é a doutrina que rege todos os temas que estão dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. E essa, como eu disse, é uma pergunta bastante recorrente nas provas de concurso público. Repito então mais uma vez. A doutrina que rege todos os ditames da Lei 8.069 de 90, o ECA, é chamada de doutrina da proteção integral. Antes mesmo de falar das premissas inerentes a essa doutrina, eu quero destacar que nem sempre ela vigorou durante esse tema no que tange a crianças e adolescentes. Me permitam fazer uma breve digressão histórica. Olha só, antes do advento do ECA, vigorava no Brasil uma outra legislação que tratava do tema relacionado aos menores. Era o famoso Código de Menores. É bastante importante anotar isso. Então anota lá para mim a título complementar. Antes do advento do ECA, a legislação que balizava o tema relacionado aos menores era conhecido como Código de Menores, que era da década de 70. Código de Menores da década de 70. E neste Código de Menores, a doutrina que balizava o tema era uma outra doutrina. Anota para mim também o nome dessa doutrina. Então, no Código de Menores, antes do advento do ECA,
a doutrina que inspirava a legislação era outra. Era a famosa doutrina da situação irregular. Doutrina da situação irregular. Repita a informação então, vê se você pegou tudo. Sob a vigência do Código de Menores, antes do advento do ECA, a doutrina que inspirava a legislação chamava-se doutrina da situação irregular. Por que do nome, professor Marcelo? Fácil. Crianças e adolescentes, a essa época, não haviam distinções, para começo de conversa. Era tudo menor de 18 anos e ponto. Não se falava numa distinção entre crianças e adolescentes. Ou o sujeito ele era maior de 18 anos ou era menor. Ponto, para começo de conversa. E os menores só importavam para a legislação, só eram um foco de atenção do legislador quando eles estavam numa situação de irregularidade. Por isso do nome, doutrina da situação irregular. Menores só interessavam para a legislação, para o Estado, para o governo, quando eles estavam numa situação de irregularidade perante a lei. Seja perante a lei penal, seja perante a lei civil. Por exemplo, quando um menor matava alguém, ele estava numa situação de irregularidade perante a lei penal. Aí o Código de Menores vinha para tutelar a situação. Ou então, outro exemplo, se um menor tivesse sido adotado, uma criança tivesse sido um bebê, tivesse sido adotado, mas sem os procedimentos legais, formais de adoção. Tu já deve ter ouvido falar disso, a famosa adoção à brasileira. Foi um termo que se popularizou mundialmente. O que era a tal da famosa adoção à brasileira? Era uma adoção feita fora dos parâmetros legais, sem os procedimentos legais adequados. Opa, nessa situação, o menor estaria também numa situação de irregularidade, só que daí perante a legislação civil. E aí o Código de Menores vinha para tutelar essa situação. Veja então que durante a vigência do Código de Menores, os menores só eram importantes para o legislador quando eles estavam numa situação de irregularidade. Tinha alguma coisa errada com eles, seja perante a lei civil, seja perante a lei penal. Seja porque ele fez alguma coisa errada, seja porque alguém fez alguma coisa errada com ele. Por isso do nome da doutrina, doutrina da situação irregular. Qual era o grande problema dessa doutrina, que era também o grande problema do Código de Menores? Os menores, crianças e adolescentes, não eram vistos como verdadeiros sujeitos de direito. Essa é a grande crítica que se fez, tanto ao Código de Menores, quanto à doutrina da situação irregular. A crítica então era: menores não eram vistos como verdadeiros sujeitos de direitos. Eram vistos como sujeitos de deveres, mas pouco vistos como verdadeiros sujeitos de direito, como verdadeiros cidadãos, detentores de direitos e de deveres. Na década de 80, continuando a minha historinha, na década de 80, veio a Constituição de 88. O país não aguentava mais aquele período ditatorial. Nasceram os movimentos pelas diretas já, pela recuperação da democracia. E em 1988, adveio a Constituição, a lei máxima do nosso país, a Constituição Federal, que trouxe como uma das premissas básicas o princípio da igualdade. Todos deveriam ser vistos como sujeitos, verdadeiros sujeitos de direitos e de deveres. Todo mundo tem o direito de ser visto como cidadão, inclusive os menores. Dentro dessa lógica, o antigo Código de Menores, que regulamentava o tema, dentro dessa doutrina de situação irregular, passou a perder o sentido. Afinal de contas, se eu propugnava um tratamento de cidadão para todo mundo deveria ser lido como sujeitos de direitos e de deveres, inclusive crianças, inclusive adolescentes, passou a não mais ter sentido a existência do Código de Menores. Foi então que se propugnou pela lavratura de uma nova legislação, a qual iria regulamentar o tema de maneira diferente. Quem que nasceu logo em seguida? O Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990. Nós tínhamos o Código de Menores da década de 70, logo em seguida veio a Constituição Federal em 1988 e 2 anos depois nascia a Lei 8.069 de 90, o ECA. E o ECA incorporou uma nova doutrina, a famosa doutrina da proteção integral. Anota lá para mim então o nome, doutrina da proteção integral. Essa doutrina, ela veio junto com o Estatuto da Criança e Adolescente, porém ela veio inspirada
pelos ditames da Constituição Federal. Então a doutrina da proteção integral, ela é fruto daquilo que trouxe a Constituição Federal, em especial num artigo 227 da Constituição Federal. O artigo 227 da Constituição Federal encampa essa lógica, a ideia da proteção integral. Esta lógica de proteção integral, esta doutrina, ela foi também incorporada no Estatuto da Criança e Adolescente, logo no artigo 1º. Se você pega logo o artigo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, você vai ver que a lógica é essa. Olha o que o ECA fez. Em primeiro lugar, revogou o Código de Menores. O Código de Menores lá da década de 70 deixou de existir. Abandonou-se também a doutrina da situação irregular. Encampou-se uma nova doutrina, a da proteção integral, inspirado pelos ditames da Constituição de 88. O ECA veio, logo de cara, fez o quê? Fez uma divisão. Ele não trabalha todos os menores da mesma forma. Ele faz uma divisão entre crianças e adolescentes. Divisão essa que a gente já trabalhou, divisão essa que a gente já viu. E esta nova doutrina propugna por algo simples, porém importante. A doutrina da proteção integral passa a entender que crianças e adolescentes são verdadeiros sujeitos de direitos e de deveres, mas que devem ser vistos como cidadão. Afinal de contas, existe o princípio da igualdade. Eu não posso tratar de maneira desigual crianças e adolescentes em desfavor em relação aos maiores. Todos os direitos, então, que são previstos para maiores devem ser também previstos para menores, para crianças e adolescentes. Só que crianças e adolescentes, para além daqueles direitos gerais que são previstos na Constituição para qualquer pessoa maior de idade, crianças e adolescentes têm também alguns direitos especiais. Direitos especiais que são trazidos exatamente pelo ECA, por essa doutrina, a famosa doutrina da proteção integral. Resumindo, professor, o que quer dizer essa doutrina da proteção integral? Bom, para além de dizer que crianças e adolescentes são verdadeiros sujeitos de direitos, essa doutrina prega a seguinte premissa, e isso é importante você anotar. A doutrina da proteção integral parte do pressuposto que é dever de todos, do Estado, da sociedade e da família, proteger de maneira especial crianças e adolescentes. Isto é a doutrina da proteção integral. Repito então para que o colega possa anotar, tendo em vista que essa informação é bastante importante para a tua prova. Doutrina da proteção integral prega então o quê? Que é dever de todos, Estado, família e sociedade, proteger de maneira especial crianças e adolescentes. É dever do Estado, sim, dos governantes, claro, mas é também dever da família, por certo, os pais, os responsáveis, mas também é dever de toda a sociedade proteger de maneira especial crianças e adolescentes, por um motivo muito simples. Eles estão numa especial fase de desenvolvimento da sua personalidade. O que ele vai ser no futuro depende muito da forma com que ele é tratado nesse momento. Por óbvio, uma criança que é explorada desde cedo, que é vítima de abusos sexuais, ela vai ter traumas para o longo da vida dela que às vezes são irrecuperáveis. Por isso que é dever de todos, do Estado, da sociedade e também da família, proteger de maneira especial esse grupo de indivíduos, os menores, ou seja, crianças e adolescentes. Tudo isso, meus amigos, é fruto dessa doutrina, da doutrina da proteção integral, ok? Só que essa doutrina, ela acaba desaguando em dois princípios que são extremamente importantes para o ECA. São consequências da doutrina da proteção integral. Anota lá para mim, então, uma terceira dica. Consequências da doutrina da proteção integral. A ideia é a seguinte: existem dois princípios que são reitores de todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses dois princípios, eles inspiram todos os ditames do ECA. E eles são fruto, eles são decorrência da doutrina da proteção integral, que, como a gente já viu, é a doutrina encampada pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então anota lá para mim a primeira consequência, o primeiro princípio que é decorrente da doutrina da proteção integral. Princípio da prioridade absoluta. Princípio da prioridade absoluta. Como assim, professor? Princípio da prioridade absoluta. O nome já diz tudo. O princípio ele é autoexplicativo.
crianças e adolescentes gozam de prioridade em qualquer perspectiva, em qualquer atendimento, em qualquer fila, em qualquer política. Qualquer medida que for traçada tem que dar prioridade para crianças e adolescentes. O nome disso é prioridade absoluta. E olha que interessante, essa perspectiva de prioridade absoluta, ela consta de vários artigos do ECA, um deles em específico, que é o que eu quero que o colega anote, para que fique a título de referência. O artigo 4º do ECA, ele fala expressamente sobre esse princípio da prioridade absoluta. E ele trabalha quais são as perspectivas inerentes, como, por exemplo, vamos ler o artigo 4º, ele diz mais ou menos assim: primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, ainda, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, que mais? Preferência na formulação e na execução de políticas públicas e sociais, ainda, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Tudo isso é o quê? Fruto deste princípio. O princípio da prioridade absoluta, que, como a gente já viu, é uma decorrência da doutrina da proteção integral. Vamos trabalhar com alguns exemplos. Esses exemplos eles servem exatamente para que você grave essa disciplina, grave essa dica. Veja só. Digamos que sobrou uma grana nos cofres da prefeitura. E o prefeito está na dúvida aonde ele vai investir essa grana. Ele está na dúvida se ele constrói um estádio novo para o time da cidade, se ele constrói, sei lá, um OVNI Porto, ou se ele constrói uma creche. Adivinha o que ele vai ter que construir? Em primeiro lugar, tem que construir a creche, porque prioridade é sempre para crianças e adolescentes. O colega deve estar dando risada. Como assim construir um OVNI Porto? Tu tá achando que é brincadeira? É de verdade. Teve o prefeito aí de uma cidade, que é melhor nem comentar qual, que sobrou uma grana nos cofres públicos e a ideia dele era essa. Eu vou construir um OVNI Porto, porque daí quando os ETs vierem para cá, eles vão ter um espaço para descansar. Olha a ideia do maluco. Ele pode fazer isso? Até pode. Mas desde que antes ele construa o quê? A creche. Se aquele município precisa de uma creche, prioridade absoluta é essa. O que é isso? É fruto da doutrina da proteção integral, tá bem? Então não se esqueça disso. Princípio da prioridade absoluta. Se tem outro exemplo, se tem dois processos tramitando, um que é de um cara maior de idade que está sendo acusado de um crime X e um outro que envolve criança e adolescente, adivinha qual é o processo que tem que ser julgado primeiro? Criança e adolescente, porque eles têm prioridade absoluta. E assim por diante. Tudo isso é fruto da doutrina da proteção integral. Agora, tem uma segunda consequência do princípio da doutrina da proteção integral, que é um segundo princípio, além do princípio da prioridade absoluta, um segundo princípio, anota lá para mim, princípio do melhor interesse. Segundo princípio, que é decorrência da doutrina da proteção integral. Estamos falando então ainda de consequências da doutrina da proteção integral, e eu disse que essas são duas grandes consequências, são dois grandes princípios decorrentes dessa doutrina. O primeiro deles a gente já viu, prioridade absoluta, mencionei o artigo 4º do ECA, anotou lá, artigo 4º do ECA, e agora um segundo princípio que é o princípio do melhor interesse. É esse o nome mesmo, princípio do melhor interesse. E ele também é autoexplicativo, o nome já diz tudo. Eu tenho sempre que propugnar por aquilo que é melhor para a criança, para o adolescente. Pode não ser o melhor para o Estado, pode não ser o melhor para os pais daquela criança, mas eu tenho que atender aquilo que é melhor para ela. Sempre que eu tiver que tomar alguma decisão que envolva criança e adolescente, seja em âmbito familiar, seja em âmbito social, seja em âmbito estatal, melhor interesse da criança e adolescente. O que é melhor para aquela criança? Diante do caso concreto, o que seria melhor para ela? Quer ver um exemplo concreto da aplicação desse princípio? A adoção. Digamos o seguinte, existe uma notícia de que os pais maltratam uma criança. Uma vizinha ficou sabendo, ligou para o conselho tutelar foi fazer uma diligência e constatou que isso era verdade. O que é melhor para aquela criança? Permanecer na própria família ou ser colocada numa família substituta? Se o melhor for ser colocado numa família substituta, é o que o Estado vai ter que fazer. O juiz da Vara da Infância e Juventude vai destituir o poder familiar daquela família e vai colocar aquela criança numa nova família.
ou num lar provisório, mas desde que isso seja o melhor para aquela criança, no caso concreto. Isto é o princípio do melhor interesse para crianças e adolescentes. Sobre esse princípio, eu indico a leitura do artigo 100, parágrafo único do ECA. Artigo 100, parágrafo único do ECA. Então, meus amigos, vamos fazer um breve making-off para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro. Veja lá se você pegou cada uma das dicas importantes que eu passei na aula de hoje. Foram as seguintes. Em primeiro lugar, eu te fiz uma distinção entre o que é criança e adolescente e disse que o ECA, a princípio, só é aplicado para crianças e adolescentes. Excepcionalmente, ele pode ser aplicado para quem tem entre 18 e 21 anos, porém nunca para alguém que é maior de 21, ok? Segunda dica. Te disse o seguinte, que a doutrina que baliza o ECA recebe o nome, Doutrina da Proteção Integral. Ela veio junto com o ECA, inspirada pela Constituição Federal de 88, e abandonou-se o Código de Menor e a doutrina da proteção a doutrina da situação irregular. Então, a doutrina da proteção integral é a doutrina que hoje baliza o tema ECA. E uma última dica foi a seguinte: esta doutrina da proteção integral acaba desaguando em dois princípios que são bastante importantes. De um lado, eu tenho o princípio da proteção integral, da prioridade absoluta, e logo em seguida, o princípio do melhor interesse da criança e adolescente. Ok? Meus queridos amigos, a título de noções gerais, noções introdutórias sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, eram essas as temáticas que eu tinha que passar para os colegas, ok? Foi um prazer estar com vocês nesse primeiro encontro e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais!